A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Nós estamos encerrando mais uma revista CPAD, esta revista aqui, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, que nós estudamos no terceiro trimestre do ano 2022. Nós estudamos nesta lição, nessa revista como um todo, vários ataques que a igreja tem sofrido e nesta última lição nós vamos aprender aqui como que nós vamos resistir a esses ataques. Na verdade, nós já estudamos sobre isso em lições anteriores. Eu acho que cada lição veio apresentando o problema, mas também a solução. E nesta última lição, vamos colocar assim, um apanhado geral, foi colocado aqui, das principais ações e atitudes de um cristão diante de tantos ataques. O que o cristão tem que fazer? Então a gente vai ver aqui nessa aula, de acordo com os tópicos que está apresentado aqui na lição, que é o seguinte: primeiro, um comprometimento com a vida centrada em Cristo Jesus. Então nós vamos entender que Cristo é o centro da vida cristã. Depois, um comprometimento com as Escrituras. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus inspirada, que nós devemos nos guiar por ela. Nós temos que ser comprometidos com a vida cheia do Espírito Santo. Então, assim, o crente tem que ser cheio do Espírito, é algo contínuo, tem que acontecer o tempo todo. E, por último, comprometimento com a igreja local. No caso, a igreja local aqui, a gente está fazendo uma referência à congregação que você vai lá e frequenta. É nesse sentido aqui. Então, a gente estudou sobre a questão dos desigrejados, falamos sobre a igreja de maneira geral, e nós vamos voltar um pouco nesse tema aqui nesta lição. Então, uma lição muito boa, muito assim, sucinta, direta ao ponto. E como são temas assim muito profundos, nesse vídeo eu vou aqui apresentar algumas dicas de como você se aprofunda nos temas. Eu gostei desse tema, quero me aprofundar nele. Vou indicar alguns livros e, assim, para que você possa continuar estudando os temas dessa revista. Porque, assim, a gente encerra um trimestre, encerrou a revista, joga para o canto e pega a revista nova, que inclusive já está aqui nas minhas mãos. Então, meio que abandona aquele conteúdo estudado na revista anterior. E eu acho que a ideia é continuar estudando, que a partir daqui você possa comprar livros, assistir cursos, ver vídeos, enfim, tomar uma série de atitudes, de ações que vão fazer com que você aprenda mais desse tema. E não fique para o passado, mas que seja algo contínuo na sua vida. Então, que nós possamos estudar mais, né, sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo e viver isso na prática. Bem, antes de começar aqui a aula em si, vou ministrar a aula aqui de destaque, eu quero só passar alguns avisos bem rápido. Tá? O primeiro aviso é sobre o nosso WhatsApp. Nós tivemos aí um problema no WhatsApp. E assim, se você mandou mensagem, a gente não respondeu, muito provavelmente você mandou mensagem em um número que nós sofremos algum tipo de bloqueio. Eu vou deixar aqui no vídeo o nosso novo número, na descrição do vídeo também tem aí o nosso novo número para você salvar e mandar uma mensagem. Então, seja qual for a sua solicitação, nós temos este novo número do WhatsApp. Um outro aviso rapidinho é sobre o slide de encerramento. Tá? Você que usa o slide na sua igreja e precisa de um slide que resume toda a revista, nós temos esse slide disponível gratuitamente. Então você pode baixar esse slide do nosso site ebdenfoco.com. Basta entrar no site, no topo está lá o link para o slide de encerramento. Nós não tínhamos colocado esse link no aplicativo, mas nós tomamos as providências para colocar no aplicativo, porque assim, o EBD em Foco também tem um aplicativo, e aí você pode baixar o nosso conteúdo todo lá, vídeo, áudio, PDF, tudo no nosso aplicativo. Além do slide de encerramento, só deixando bem claro que nós temos o slide da lição 13 desta lição e também já estamos preparando os slides da próxima revista, essa revista aqui, A Justiça Divina, que nós vamos estudar sobre o livro de Ezequiel, tá, para o próximo trimestre. Então nós vamos ter os slides completos. Se você quiser usar na sua igreja, basta acessar ebdenfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Quero também falar sobre o nosso seminário escatológico, que nós fizemos aí na semana passada, né? No caso foi um seminário de uma semana, com várias palestras tratando sobre escatologia. E se você quer assistir a gravação desse seminário, manda mensagem no nosso WhatsApp ou
clique no link na descrição do vídeo que você vai assistir às aulas gravadas do nosso seminário. Foi muito bom, o pastor Altair Germano, o pastor Ilê Soares participou conosco, conteúdo de excelência. E, por último, sobre o Congresso da Escola Bíblica Dominical. Está aqui na capa da revista nova, a parte de trás da capa, é o 10º Congresso Nacional da Escola Dominical. Tá? Esse congresso vai acontecer de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Eu já fiz a minha inscrição, agora só falta comprar as passagens, está muito caro. Mas, se Deus quiser, estarei lá em Fortaleza, apresentando o EBD em Foco, fazendo uma cobertura completa desse congresso, como a gente sempre faz. Quem acompanha o EBD em Foco sabe que eu vou para os congressos da CPAD, lá a gente tem parceria, eu assisto as palestras e depois eu faço um resumo das palestras do evento por completo, para quem não está lá a assistir e aprender o que foi ensinado. Então, eu estarei lá divulgando o EBD em Foco. Se você vai para esse congresso, se você já é do Nordeste, já é de Fortaleza, vai estar lá, deixe seu comentário aí ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente vai encontrar lá os assinantes e vamos nos reunir para conversarmos sobre Escola Bíblica Dominical. Amém? Bem, é isso. Vamos para a nossa lição. Assim, já tem aí o vídeo que eu ministro usando slide, passando por cada tópico e subtópico. E agora eu quero fazer o destaque de alguns pontos, tá? O vídeo de destaque da lição. Como são temas profundos, temas que, assim, se a gente for ministrar detalhado, dá 1 hora de aula cada um, então a revista toda seriam 4 horas de aula, a gente precisa saber escolher o que destacar numa classe. Você que é professor da EBD pode, se quiser, ficar preso em um ponto específico e destacar e se aprofundar naquele ponto, né? Pode ser, o tópico 1, gostei mais dele. Você pode fazer um resumo de tudo, destacando alguns pontos. Então, no tópico 1, fala assim, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Um tópico veio repleto de versículos, e aqui em 1 Coríntios 2:2, que é citado logo no início, fala assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E lá em Atos 4:12, Pedro disse, e em nenhum outro há salvação. Então, assim, a igreja ela é centrada em Cristo Jesus. A salvação é em Cristo Jesus. Nós precisamos entender mais de Jesus, nós precisamos entender mais do Evangelho, nós precisamos estudar mais de Jesus. É muito interessante nós estudarmos temas, revistas temáticas como essa, que nós falamos sobre materialismo, falamos sobre ideologia de gênero, falamos sobre divórcio, falamos de vários outros temas. Só que esses temas, eles só fazem sentido se nós colocarmos Cristo como a solução para todos esses problemas. É claro, quando é um tema que fala de um problema específico. Então, qual é a solução para o divórcio? É Jesus Cristo. Não adianta a gente querer ficar debatendo divórcio para saber quem tem razão, se o casal que está querendo divorciar não tiver Cristo como centro da vida deles. Se aquele casal que está querendo saber se é certo ou errado divorciar, vocês não olharem para Jesus. Então, assim, a gente tem que olhar para Cristo. Porque ideologia de gênero é isso e aquilo e tal, estão corrompendo as nossas crianças. O mundo vai fazer isso. De fato, isso vai acontecer. Não tem nada que nós possamos fazer para impedir que o mundo se corrompa, porque o mundo vai se corromper cada vez mais. Então, como que a gente protege as nossas crianças? Ensinando Cristo para elas, colocando Cristo como centro da vida delas. Então, assim, todos os ataques que a igreja sofre, quando a gente fala dos ataques aqui, passando por cada lição, a gente precisa olhar para Jesus. Como é que nós nos relacionamos com Jesus diante dessa situação, desse problema específico? Como é que nós tratamos a questão dos desigrejados? Será que a gente consegue convencer alguém que se afastou da igreja, me afastei da igreja, tal, acho que não precisa mais ir para a igreja, simplesmente usando argumentos humanos? Eu acredito que pode até surtir algum efeito, mas é pouco provável que vá fazer ele mudar de ideia. Então, assim, a gente tem que ir com Jesus Cristo. A gente tem que focar no poder do Evangelho. Eu andei assistindo alguns vídeos recentemente sobre evangelismo, um foi sobre os muçulmanos, falando sobre como evangelizar os muçulmanos, e um outro vídeo foi um pastor falando do futuro da igreja
e ele falando assim algumas técnicas de evangelismo. Eu achei bem interessante, eu vou até compartilhar aqui com você. No caso do muçulmano, qual é a dica que o missionário lá dava? Ele chegou para uma pessoa que se converteu, um muçulmano se converteu, ele viajou para outro país, conheceu o evangelho, se converteu. E aí, esse muçulmano ficou preocupado, né? Agora, ele não é mais muçulmano, no caso, né? Muçulmano em termos de cultura, sim, mas não em termos de religião, né? Ele abandonou o islamismo, se tornou um cristão, passou a acreditar em Jesus e ele ficou preocupado. O que eu vou fazer na minha casa quando eu chegar lá e falar que eu sou cristão? Eles não vão me aceitar. Ele falou assim, olha, chega para tua avó, que já é idosa, e fala assim, vó, onde que está doendo? Dor física mesmo, dor física, enfim, a idade vai chegando, dói uma junta aqui, dói aqui, dói... E aí ela vai falar, e você ora. Eu falo assim, eu vou orar para Jesus curar. Faça isso. E a partir do momento que Jesus começar a agir no milagre, no sobrenatural, você vai ver que eles vão começar a se abrir para o evangelho. E deu certo. Ele orou pela vozinha dele, ela foi curada da dor que ela estava sentindo. Aí ela procurou saber mais. Como é que é? Você orou em nome de uma pessoa, foi, de Jesus. Aí ele começou a apresentar Jesus. Ele ganhou toda a família dele para Cristo. Através do quê? Do poder do evangelho. Entende? O milagre, o poder de Cristo estava naquela casa. Porque Deus, ele age de várias formas. É claro que isso é uma estratégia específica. Por quê? Porque ele não podia sair por lá pregando do jeito que a gente prega aqui, porque é proibido. No caso, a religião islã é muito radical nesse sentido. Nem todos, mas uma parte tem um segmento do islamismo que é mais radical. Tá? O outro pastor, ele falando sobre dicas de evangelismo, eu achei bem interessante também o que ele falou, que ele fala assim, eu vou resumir, a história é um pouco longa, mas ele fala assim, chega na rua, por exemplo, chegou na rua para evangelizar alguém, né? Qual é o teu nome? Ah, fulano de tal. Aí, fulano, o que você acha da situação do Brasil? Um exemplo, tá? O que você acha da situação do Brasil? Ah, o Brasil é isso, aí começa a falar dos problemas. E em relação à sua vida, como que estão as coisas? Tá bem, tá mal? Aí a pessoa começa a falar, né? Não, porque meu filho está desempregado, minha mulher está doente, e começa a aparecer os problemas. Aí você fala assim, olha, eu posso orar por você? Ele vai falar, posso. Geralmente fala que pode, tá? Muita gente, poucas pessoas vão falar que não pode. Aí ele, tá, vai lá e faz uma oração. Aí na hora da oração fala, ó, Senhor, dá um emprego pro fulano de tal, pro filho dele, cura fulano, pergunta o nome, qual é o nome da sua mãe, qual é o nome da sua mulher, qual é o nome do seu filho, pergunta às pessoas, ou seja, mostre que você está preocupado realmente. E ore em prol daquelas pessoas, daqueles problemas que ele falou especificamente. Terminou a oração, dá o teu contato para ele, falar assim, ó, qualquer coisa tu me liga. Essa pessoa vai para casa e a partir do momento que ela começar a ver o milagre acontecer na sua casa, através daquela oração, de repente, né, o filho que estava desempregado consegue um emprego, de repente a mãe ou a esposa que estava doente, né, sai do hospital, de repente as coisas começam a melhorar e aquela pessoa fala assim, opa, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquela oração, eu vou ligar para aquele irmão que orou por mim. Assim, é um dos métodos de evangelismo que é usado e surte efeito. Por quê? Porque é o poder do evangelho, é o poder de Cristo na vida das pessoas. É claro que o evangelho não é somente milagre, não é só milagre, mas o milagre ele serve como uma porta de entrada para o evangelho. Se o milagre não fosse importante, Jesus não teria realizado vários milagres, porque o milagre, além dele abrir o coração de quem não crê, ele fortalece o coração daquele que já crê. Então o milagre ele tem vários propósitos. Então assim, Jesus ele cura, ele salva, Jesus ele transforma, mas a gente precisa crer nisso. Eu acho que a igreja, um dos problemas da igreja hoje é que a igreja parou de crer no poder do evangelho. Paulo fala, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele é poderoso. Tem um outro momento que Paulo fala assim, olha, quando eu fui com vocês, eu não preguei com palavras bonitas, palavras humanas. Eu preguei no poder do evangelho. Não estou lembrado exatamente o texto de Paulo, se alguém lembrar pode colocar no comentário, mas é nesse sentido. Então assim, nós temos que ter Jesus Cristo como aquele que é
poderoso para salvar. A igreja precisa voltar a crer no poder do Evangelho. A gente vai combater tudo isso que a gente estudou nessa revista através do poder do Evangelho, da pregação do Evangelho. A igreja tem que pregar o Evangelho. A igreja não tem que se envolver com tretas políticas, a igreja não tem que ficar dependendo de político. A igreja precisa depender do Evangelho, depender de Jesus Cristo. É nesse sentido, eu venho falando isso desde a primeira lição. O mundo jaz no maligno, o mundo vai se corromper cada vez mais, não tem solução para o mundo. A única solução é o Evangelho. É pregar o Evangelho para que o maior número possível de pessoas possa participar do reino de Deus e entrar no reino juntamente conosco. Mas assim, esperar que o mundo inteiro vá ser modificado, isso não vai acontecer. É somente para aquele que crê. Então quem crê já está no reino de Deus, já está vivendo o reino de Deus. E aqui dentro desse tópico, o escritor ainda fala de Cristo como o Senhor. Por que Senhor? Porque nós devemos obediência a Ele. Não é só questão de você, eu creio em Jesus, mas ele fica lá no canto dele e eu fico no meu. Não, eu creio em Jesus, eu dependo de Jesus e eu obedeço a Jesus. Essa ideia de Senhor e servo é muito usado nas Escrituras, porque é naquele contexto de Paulo, da igreja primitiva ali, que existia a escravidão. Era comum a escravidão naquela época. A escravidão era o sistema que funcionava e o Senhor, ele tinha total autoridade sobre o servo. O servo era uma propriedade do Senhor. Ele poderia fazer com aquele servo o que ele entendesse que deveria fazer. E aí quando Paulo usa essa linguagem de Senhor e servo com a nossa relação com Cristo, ele está falando nesse sentido. Você tem que depender de Jesus 100%. Ele é o teu dono. Você tem que obedecer tudo o que ele fala. Então nós temos que obedecer a Cristo. É claro que não é aquela relação de tirania, de um senhor tirano, não. Mas a relação de que eu obedeço meu Senhor porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele é o meu Criador, Ele me fez. Ele conhece cada detalhe da minha vida. Então eu obedeço a Ele. Então não faz sentido nós crermos em Jesus e não obedecer a Jesus. Aqui, Colossenses 2,6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então nós temos que andar em Cristo, ou seja, obedecer tudo aquilo que ele nos ensinou. Vamos para o tópico 2. Só um detalhe aqui. Dentro do tópico 1, se você quiser se aprofundar nesse tema, eu vou indicar aqui um livro de teologia sistemática, mas a ideia é que você possa estudar alguma teologia sistemática. Então eu tenho aqui em mãos o do Miller de Erickson, mas é só um exemplo. Tá? Você pode pegar qualquer livro de teologia sistemática e estudar mais sobre Jesus. Vai lá no capítulo de Cristologia, comece a se aprofundar nesse tema para que você possa ter um conhecimento mais profundo de quem é Jesus. Então, uma indicação, livros de teologia sistemática para você se aprofundar em várias doutrinas, inclusive sobre Jesus Cristo. No próximo tópico, a gente tem aqui sobre o comprometimento com as Escrituras. Então, assim, a gente falou na lição, deixa eu voltar aqui só para falar certinho, lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Recomendo você assistir esse vídeo, tanto o vídeo com slide quanto o vídeo de destaque. Está no canal do EBD em Foco, está no nosso site, está no nosso aplicativo também. Você vai encontrar lá essa lição. E nessa lição, que a gente fala sobre a relativização da Bíblia, é porque muitos pastores, muitos crentes têm pregado a Bíblia, mas têm relativizado, ou seja, não, porque isso aqui não é desse jeito, a gente pode aplicar de uma forma diferente, a gente pode fazer uma modificação. Eles têm o direito de fazer isso? Tem. Tudo bem, cada pessoa tem o direito de falar o que quiser, de dar a interpretação que quiser. No entanto, nós temos que ter, assim, um certo cuidado ao ler a Bíblia, porque ela é um livro sagrado, é um livro específico. Não faz sentido você ler a Bíblia como se fosse literatura. Não faz sentido você ler a Bíblia como se fosse um livro de política. Não, nada disso faz sentido. A Bíblia ela foi escrita para ser lida como um livro divino,
a revelação de Deus para a humanidade. Então, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia de uma forma diferente, aí você começa a ler ela da forma errada. No caso, né, você perdeu o foco total sobre o seu real significado. Não faz sentido você ler um livro de economia como se fosse um livro sagrado. Então, não tem lógica. Tá? O contrário também é verdadeiro. Você lê um livro sagrado como se fosse um livro de economia. Até mesmo isso vale se você for ler um livro sagrado de outra religião. Se você for ler o Alcorão, por exemplo. É claro que você, eu não creio no Alcorão. Para mim ele não é inspirado. Tudo bem. Mas você tem que ler o Alcorão como que a escritura sagrada para os muçulmanos. Então faz parte ali daquela religião islã. Então, para que você possa ter uma compreensão do Alcorão, você tem que ler ele com o propósito que ele foi escrito. Da mesma forma, a Bíblia. A primeira coisa é ler a Bíblia como um livro sagrado para os cristãos. Por mais que alguém de fora, por exemplo, não creia que a Bíblia seja um livro inspirado, tudo bem, mas ele tem que fazer essa leitura. Nós que cremos que é a revelação de Deus para nós, temos que ler a Bíblia. E aqui, além de crer que é um livro inspirado, que é a revelação de Deus, a gente tem que procurar obedecer. Nós temos que procurar seguir aquilo que é ensinado na Bíblia. E olhar de Gênesis a Apocalipse, que está falando o tempo todo de Jesus Cristo. Está apontando para Cristo, que é a nossa salvação. Então a salvação é somente por meio de Cristo e a revelação dessa salvação vem através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. Ao ler a Bíblia, vou pegar aqui a minha, você vai abrir no livro, no caso a gente vai começar a estudar agora Ezequiel, certo? Então a gente vai na próxima revista começar a estudar o livro de Ezequiel e a gente precisa entender esse livro, a gente precisa compreender a mensagem dele para aquela época e aplicar para a nossa vida hoje. Então você precisa saber interpretar o texto bíblico. Eu recomendo você estudar, por exemplo, livros de interpretação bíblica. Então está aqui um livro, por exemplo, Entende o que Lês, do Gordon Fee. Eu sempre indico esse livro porque eu acredito que ele tem uma linguagem um pouco mais acessível e ele tem aqui a sua estrutura, ele vai passando por cada estilo literário dentro das escrituras. Então ele fala das epístolas, das narrativas, atos, evangelhos, parábolas, lei, olha só, profetas. Então a página 217 fala sobre profetas. Então se eu quero estudar sobre Ezequiel, eu tenho que dar uma lida nesse capítulo, que fala sobre a interpretação das profecias, para eu entender quem é um profeta e como que interpreta uma profecia. Então é uma leitura relativamente curta, não é muita coisa. É claro que se você for se aprofundar dentro desse tema, profecia, você precisa ir além do que está nesse livro. Mas para você que, por exemplo, é professor da IBD e vive na correria, ler um capítulo de um livro que fala sobre profecia antes de estudar Ezequiel já vai te ajudar bastante. Você já vai ter a mente aí mais aberta para isso. Você pode ir mais fundo, pode estudar sobre exegese bíblica. Então você pode aprender a fazer uma exegese de um texto para compreender por completo o que esse texto está querendo dizer. Tem um livro muito bom também, que esse aqui é o Introdução Geral à Bíblia, do Norman Geisler. É um livro muito, excelente. Tá? Esse livro é excelente, eu usei ele numa lição da IBD que a gente falou exclusivamente sobre as Escrituras, a supremacia das Escrituras. Um livro que me ajudou muito a entender aí os pormenores da formação da Bíblia. E é um livro que eu recomendo também para você se aprofundar mais nesse tema sobre a Bíblia Sagrada. Então, assim, é claro que nós, que já somos crentes há muito tempo, a gente tem essa compreensão de que a Bíblia é um livro sagrado, que não deve ser modificado, que a gente tem que ter a seriedade ao interpretar corretamente o texto bíblico. Só que os jovens da igreja, muitas vezes, não têm essa compreensão, eles precisam ser alertados acerca de falsas interpretações. Então, a gente precisa realmente aprender a interpretar corretamente e transmitir esse conhecimento para que outras pessoas também possam aprender e possam ter assim uma seriedade ao ler esse texto e não usar ele da forma errada. Continuando aqui na nossa revista, o tópico 3 fala assim: comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Então, o Espírito Santo no plano da redenção e a vida cheia do Espírito são os temas que são tratados aqui nesse tópico. Uma coisa que a gente precisa também compreender quando se fala do Espírito é que o Espírito Santo é uma pessoa.
O Espírito Santo também é uma força ativa, não é simplesmente aquela sensação, não, o Espírito Santo é só algo que emana de Deus, mas não é o próprio Deus. Não, de acordo com o que a gente acredita, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, um não é superior ao outro, é um Deus existente em 3 pessoas e o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa da Trindade. Então a gente tem que ter essa compreensão. O Espírito Santo é Deus também. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele pode sim ser adorado. Existem vários debates sobre essa questão, né, de adorar ou não o Espírito Santo, mas eu defendo a ideia que o Espírito Santo pode sim ser adorado. O Pai é adorado, o Filho é adorado, o Espírito é adorado. E o Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós. Então todo crente tem o Espírito Santo. E a questão de viver uma vida cheia do Espírito Santo é algo que o cristão ele tem que procurar fazer. Vamos colocar assim, o cristão ele tem que procurar viver uma vida cheia do Espírito. No nosso meio pentecostal, a gente sempre associa muito ser cheio do Espírito com falar em línguas, com milagres, com, sei lá, um culto muito avivado. Tudo bem, isso faz parte de ser cheio do Espírito Santo. No entanto, ser cheio do Espírito Santo é algo que você leva para o dia a dia, para o cotidiano. A partir do momento que você lê a Bíblia, você vai lá e lê as Escrituras, entende que ali tem algo para você obedecer, e você resolve obedecer porque você serve a Cristo, olha só como que está interligado. É o Espírito Santo, a Bíblia e Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele vai te guiar nesse entendimento, ele vai te ajudar a obedecer aquilo que está ali. Então, ser cheio do Espírito Santo é você viver na obediência ao Evangelho. Então, está totalmente interligado. Então, quem é mais cheio do Espírito Santo? Alguém que chega na igreja, fala em línguas e depois sai da igreja, vai mentir, vai enganar os outros? Ou alguém que chega na igreja, às vezes não chora, às vezes não fala em línguas, mas quando sai da igreja, sai alimentado pela palavra, falando, não, a partir de agora eu vou agir diferente, eu vou mudar aquele meu comportamento errado e vou ter um comportamento correto. Então, essa pessoa, para mim, é a que verdadeiramente saiu cheia do Espírito Santo da igreja. É aquela que sai com aquela sensação de que precisa mudar algo, que precisa ser, né, assim, transformado cada vez mais em uma pessoa melhor. Então, o escritor até recomenda ler os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, que Paulo fala justamente dessa questão, né, da libertação do pecado. É claro que nós ainda temos a natureza pecaminosa e por causa disso nós ainda erramos, nós ainda falhamos, mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo. Então, Paulo fala do contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ali em Gálatas capítulo 5. Então é bom nós estudarmos sobre isso, entender que ser cheio do Espírito é produzir também o fruto do Espírito, é ter essa vida diferenciada. Está relacionado a dons espirituais? Também. A gente vai buscar os dons espirituais. Inclusive, nós tivemos uma lição, a lição número 8, que falou sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, que muitos estão negando os dons espirituais para os dias de hoje. Então, assim, tem a ver com dons espirituais também, mas tem a ver com comportamento, com obediência ao Evangelho. E por último, comprometimento com a igreja local. Nós estudamos sobre os desigrejados, essa lição aqui fala também, aqui no finalzinho, sobre os desigrejados, muitos que negam a necessidade de nós irmos ao templo e congregarmos. É claro que na igreja primitiva não havia templo, não havia. As pessoas se reuniam nas casas, era tudo muito simples. No entanto, o templo hoje, ele serve com o mesmo propósito das casas antigamente, que é reunir os irmãos. Então o templo em si, ele não é a igreja. O escritor faz esse alerta aqui. Tá? Nós não podemos chamar de igreja o templo. Não é que nós não podemos, nós já acostumamos a falar, vou à igreja e tal. Tudo bem falar, não é pecado. Eu falo, não tem nenhum problema. O problema é você pensar que o templo é a igreja. Aí sim é problemático, porque a igreja somos nós reunidos. A igreja é o corpo de Cristo, são os crentes reunidos. Então nós vamos ao templo celebrar juntamente com os irmãos, nos reunir como igreja. Então
Então é assim que nós temos que fazer. Então o templo, ele não pode ser considerado sagrado. O templo é, enfim, o local onde Deus fala. Eu só posso ouvir a voz de Deus no templo. Eu só posso orar no templo. Eu só posso me reunir com os irmãos no templo. Não, eu não defendo essa ideia. Tem quem defenda. Para mim, o templo é só uma construção para que as pessoas possam ficar protegidas do sol, da chuva, e ali eles possam se reunir. É um local neutro, é um local que tenha estrutura para que todos possam se reunir. É nesse sentido. Então o templo é bom, nós temos que nos reunir, mas o que conta é a comunhão com os irmãos. O que conta são os irmãos ali estarem unidos, né, para que todos possam juntos, né, celebrar ao Senhor, louvar ao Senhor, pregar o Evangelho, ensinar, convidar alguém. Então é muito importante nós, enfim, exercermos, né, a nossa comunhão com os irmãos no templo. Então a igreja local ela é importante. Mas por que ela é importante? Porque é a reunião com os irmãos. É ali que você procura ajuda, é ali que você procura aconselhamento, é ali que você procura, enfim, contribuir com a obra de Deus de certa forma, ajudando de certa forma, pregando o Evangelho, fazendo grupos para evangelizar, para visitar os necessitados. Enfim, a igreja local ela vai te dar todo o suporte nesse sentido. Se não está dando, tem algo errado e precisa corrigir. A gente tem que fazer essa crítica também, porque muitas vezes a igreja local ela age de uma forma muito contraditória e por isso que muitos se afastam. Então por isso que muitos deixam de congregar, justamente por quê? Porque a igreja local ela não está cumprindo o seu papel. Amém? Então eu vou encerrar aqui essa aula. Espero que você tenha compreendido o assunto. Então foi algo que eu fui passando por cada tópico aqui, subtópico, só para nós destacarmos alguns pontos, você entender mais um pouco dessa lição. Eu separei mais alguns outros livros aqui, acabei não apresentando todos, mas é importante, né, falar deles. No caso, esse aqui é Ética Cristã, do Norman Geisler, né, que vai tratar muito dessas questões éticas contemporâneas, fala sobre divórcio, sobre eutanásia, dentre outros temas. Esse aqui também, que é o cristão e as questões éticas da atualidade, né, esse aqui também fala sobre vários temas aí, que a gente tratou nas lições, né? Esse aqui é do Walter Kaiser, tá? O cristão e as questões éticas da atualidade do Walter Kaiser, e esse aqui é do Norman Geisler, né, sobre ética cristã. São excelentes livros. Esse aqui de introdução à interpretação bíblica, eu comprei ele recentemente, não estudei ainda, mas me falaram que é um dos melhores livros que tem sobre interpretação. Eu já estudei vários outros livros, mas ele, na verdade, assim, eu estudei ele para preparar algumas aulas da IBD, mas não li ele todo. Então, o pouco que eu estudei, eu gostei dele. Parece ser um excelente livro. Amém? Então, eu encerro aqui. A paz do Senhor e conto com você no próximo trimestre.